Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que vem para trazer informação e leveza para a tua jornada materna. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente deste podcast incrível, que é o GestarCast, para trazer aqueles bate-papos com profissionais de excelência, para levar muita informação, conhecimento, para que você tenha uma jornada materna com tranquilidade, saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o aprendizado, que começa muito antes de uma criança pegar lá papel, caneta, enfim, né? Aquele aprendizado que já começa desde o colo, na observação, numa brincadeira, e que deixa nós pais naquela preocupação de como eu posso incentivar, estimular mais o meu filho para se desenvolver. Será que ele está nas fases adequadas, está evoluindo, está aprendendo da maneira correta? Como que eu posso contribuir? Então, fiquem ligadas, mamães. Já deixa aí, ó, se inscreve no canal, deixa o teu like, né? Dá um joinha para nós aí e compartilha esse episódio, que eu tenho certeza que vai contribuir aí na vida de muitas famílias. Então, mamãe, vamos fazer o seguinte? Pega o teu suquinho, a tua aguinha ou o teu chazinho, aquela bebida que faz você se sentir bem acolhida, e vem conosco, porque o GestarCast está começando. Para a gente dar início, então, vamos aos agradecimentos aos nossos apoiadores. Nós temos conosco a Michele Tavares, Clínica Infanto-Juvenil, Doutora Thalita Vasques, Dermatologia Infantil, Loja Nina Baby, Materna Amamentação, Rabassa Seguros, Branda Nutrição Materno-Infantil, Fisioterapeuta Pélvica Gabriela Conceição e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Então, que rufem os tambores para ela, que é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em Psicopedagogia pela UCPEL, mãe do Bernardo e do Eduardo. Atualmente trabalha como psicóloga clínica. Conosco no GestarCast, Michele Tavares. Bem-vinda, Michele. Obrigada, Ana, obrigada. É um prazer estar aqui contigo e poder contribuir, então, um pouquinho com as mamães. E para nós é uma alegria ter você aqui conosco, Michele, para a gente trazer, né, esse tema que é tão importante, que é sobre o desenvolvimento da criança, sobre as fases, né, do processo de aprendizagem da criança. Então, acho que a gente começa falando sobre isso. Quando que começa o processo de aprendizagem? Bom, tu já falasse ali um pouquinho, né? A aprendizagem, na verdade, ela começa muito antes da escola, né? Então, quando a criança nasce, ela já está aprendendo. Né? Então, ela já, a partir do momento que ela já está exposta, né, em um ambiente social, né, na interação lá com a mamãe, com o papai, nos primeiros dias de vida, ela já está exposta à aprendizagem. Todos os ambientes são ambientes de aprendizagem. Então, a família influencia diretamente, né, Michele, nesse desenvolvimento da criança, na aprendizagem da criança, né? Com certeza, com certeza. O estímulo que a mãe, que o pai vai dar, né, o colo, a fala, o acolhimento, né, o ambiente social, ele é extremamente importante para que a aprendizagem ela aconteça, para que ela se desenvolva de uma maneira adequada. O que tu considera fundamental, assim, Michele, para estimular essa criança já desde o início? A questão da rotina, né? A gente vê hoje, a função da internet facilita essa exposição que a gente tem, aquela fofura dos filhos a gente quer mostrar para o mundo, né? Então a gente percebe muito isso, essas brincadeiras, ou é livrinho que a gente já coloca as crianças, né, para ir olhando as imagens. Tudo isso faz parte, muitas vezes, da rotina da família, né? Aquele momento da leitura para a criança já está estimulando ela numa leitura futura, a gostar da leitura futuramente, enfim, né? E o que tu geralmente orienta para uma rotina, enfim, o dia a dia que tu considera adequado? O primeiro ponto, assim, né, no dia a dia da criança realmente é a organização da rotina, né, Ana? A rotina vai trazer previsibilidade para a criança de tudo que vai acontecer durante aquele dia, e ela traz junto, né, uma questão da aprendizagem muito importante. Então, a criança saber o horário que ela vai acordar, o que vai acontecer depois desse horário, né, que ela vai tomar um café da manhã, se vai estar os pais juntos, né, se
priorizar esses momentos, né, também de alimentação é importante. Claro, não são todos os pais que podem estar presente em todos os horários, né? Mas estar presente em alguns momentos do dia é super importante. Então, tomar o café da manhã, né, conversar com a criança, sentar à mesa, né, não ter nesse momento os eletrônicos, né? Então, ser um momento de pausa, de conversa, que a criança ainda quando pequenininha possa se alimentar sozinha. É um momento então que os pais já vão poder estimular a autonomia da criança, o pegar ainda quando bebezinho, pegar o alimento com a mão, né, escolher o alimento que quer. Então, ser um momento de troca, né? Então, o momento da refeição, da alimentação, já é um momento de aprendizagem, é um momento de troca. A troca entre filho, entre os pais, entre os filhos, é um momento rico de aprendizagem, tá? Então, a gente começa estabelecendo essa rotina, começando com a questão da alimentação, então já é um momento de aprendizagem. Né? Depois vem a questão do banho, né? O tomar banho, o dar banho. Então, o separar a roupa, o ensinar a criança a pegar a roupinha, né? A levar para o banheiro, a pegar a toalha, a entrar para o banho. É um momento rico, né? De aprendizagem também, porque tu vai estar ensinando, vamos ensaboar a cabecinha, tá? Agora é a barriga, o pé. Então, tu vai estar nomeando as partes do corpo. A criança vai estar aprendendo sobre o corpo também. Então, as crianças menores, né? Então, a gente vai estar trabalhando o que? Vocabulário, reconhecimento de partes do corpo, de uma maneira sem estar pensando que muitos pais, mas isso é ensinar? Isso é ensinar, né? Tu tá ampliando o vocabulário e o conhecimento dessa criança nos pequeninhos, né? Os maiores, na verdade, já vão estar estimulando o que é a questão da própria autonomia, tomar banho sozinho, sim. né? Então, o momento do banho também é um momento de aprendizagem, né? Todos os momentos, todos os momentos, né? A gente tem cada de aprendizagem. Oportunidade, assim, durante o dia que situações de birra, de dificuldade, é uma aprendizagem tanto para eles quanto para a gente, né? Com certeza, né? Então, a própria autonomia de colocar roupa, né? Bota a roupa, tira a roupa. Então, são oportunidades de aprendizagem também, né? Faz o teminha da escola, pega a mochila, tira as coisas da mochila, organiza a mochila. Então, tudo que vai acontecer durante o dia, né? É importante. Então, eu sempre digo para os pais, né? E aí, quando os pais vão me procurar, eu sempre começo com uma entrevista de anamnese para entender a rotina da criança, para entender o que tem nessa rotina e o que pode estar desajustado ali, que pode ser organizado para que a gente possa também estruturar melhor, né, o desenvolvimento dessa criança. Então, realmente, a rotina é algo de extrema importância para que a aprendizagem aconteça de uma maneira melhor, né? E facilite o desenvolvimento. Bom, de uma maneira... saindo um pouco dessa questão da rotina, né? Da rotina não, voltando para a rotina. O horário do sono, extremamente importante, perfeito, né? Ter o horário para dormir, um horário que não seja tarde, né? Então, é importante que a criança que já está na escolinha, chega da escola, toma o banho, janta, se tem teminha já, faz o tema, vai ler uma historinha, né? Tem um momento de leitura, vai para o quarto cedo, vai dormir o quê? Em torno de 8h30, vai deitar 8h30, 9h, 9h30, né? Fica ruim para a criança, né? Dormir 11h, meia-noite, 1h, exato, 2h. Não ter uma rotina organizada. Isso prejudica muito a aprendizagem, tá? Interfere totalmente no foco da criança no dia seguinte e vai atrapalhar diretamente o processo de aprendizagem deles, né? Com certeza, tá? Então, a rotina é, sim, extremamente importante. E aí, sim, saindo da rotina, o que mais pode ser, né, feito durante, né, o dia da criança? É um tempo com o filho, né? É o tempo ali. E aí pode ser brincar com boneca, brincar com carrinho, brincar do que a criança gosta, os jogos, né? Jogos de mesa, de massinha de modelar. Claro, depende de cada criança, depende da fase que a criança está. Sim. Né? Mas ter um momento dedicado para essa troca, para essa interação, né? Todos os momentos que a gente está com os nossos filhos, que está com o filho, deve ser um momento de troca, um momento de interação, um momento de escuta. Por isso que sentar para almoçar junto é um momento de troca, né? É um momento de escutar como que foi amanhã, como que foi a escola, como que foi, enfim, né? Então, sentar para brincar é um momento de troca, é um momento é um momento para ser leve, é um momento que a criança vai estar aprendendo, a gente vai estar estimulando,
mas a gente também vai estar conhecendo um pouco mais do nosso filho, né? Exato. E a gente se observando também, porque eles estão o tempo inteiro cuidando da gente, né? Sim. E é aquele processo espelho de aprendizagem. Então, às vezes, o que a gente fala não vai impactar tanto quanto o que a gente faz, né? Então, cuidado, como tu falou, às vezes, do ambiente. Às vezes, a gente quer que a criança seja organizada, cuide do seu material escolar, mas e como é que está o ambiente da casa? Às vezes, a casa está toda bagunçada, os pais não cuidam do seu próprio material de trabalho. Isso também interfere, né? Com certeza, com certeza. E eu escuto bastante isso, né? O meu filho tem muita dificuldade com a organização da rotina, né? E aí eu digo, bom, então vamos ver a rotina. Como que é a rotina? Que rotina? Que rotina? Não tem rotina. Não tem a rotina, né? Não tem essa rotina. Ou muitas vezes a criança faz muitas coisas extra, né? Então, além de ir para a escola, então tem o futebol, tem o inglês, tem a natação, tem o tênis, E aí não sobrou o tempo, né? Sem fazer nada. Sim. Não sobrou o tempo que ela vai ter que dedicar para estudar para uma prova, para fazer um tema. Então, fica difícil até de organizar essa rotina, né? Então, a criança, vai fazer um tema que horas, 9 horas da noite, enfim. Então, é uma organização, às vezes esperam que eu organize a rotina da criança, mas é uma organização da rotina da família, né? Então, é algo, sim, que tem que ser pensado na organização da rotina da criança, mas muito mais na organização da casa. A criança é reflexo do ambiente que ela está, né? Com certeza. Em relação a sinais precoces, Michele, né? Será que meu filho está realmente se desenvolvendo bem? Está certo esse tempo dele de estar aprendendo tal coisa? Enfim, tem sinais precoces que a gente pode estar atento para ligar aquele alerta de isso aqui está mais atrasadinho, isso aqui não está no tempo certo? Com certeza, né, Ana? Hoje em dia a gente já consegue, já tem como a gente mapear, né, esse desenvolvimento, né? Então existe os marcos do desenvolvimento que é comum, então, a todas as crianças, independente do lugar onde ela vai nascer, né? Então são parâmetros de desenvolvimento infantil. Então a gente consegue acompanhar sim o desenvolvimento da criança desde o momento que ela nasce, tá? E eu costumo dizer que o melhor parâmetro, né, que a gente tem para ir discutindo, para ir pensando nisso, são o acompanhamento ali de rotina com o médico, que hoje em dia já se tem esse acompanhamento mensal com o médico. Sim. E aí levando sempre essas observações para o pediatra, né? Mas a gente também tem, até eu trouxe a caderneta da criança, né? Que aqui na caderneta tem fala sobre todos os marcos do desenvolvimento, né? Exato. De todos não é os só meses. para registrar as vacinas, não, né, Michele? A gente usa só para isso. Tem muita informação nessa caderneta, muita né? informação. Então aqui a gente consegue entender o que é esperado para cada faixa etária, né? Para cada tempo da criança, tá? Mas sim, então algumas pessoas perguntam, mas cada criança tem o seu tempo, né? E sim, realmente, cada criança tem o seu tempo, porém, a gente tem o tempo de desenvolvimento, o tempo que é esperado para que a criança consiga se desenvolver, né? Então, a gente sabe que ali, com 1 aninho, a criança já é capaz de falar algumas palavrinhas, né? Então, ela já vai começar a falar algumas palavras. Depois, com 1 ano e 3 meses, por aí 1 ano e 4 meses, a criança já vai começar a formar pequenas frases. Bom, se com essa idade a criança ainda não está falando, a criança ainda não apresenta interação social, né? Interação social bem antes da fala acontece, né? Então, se a criança não está falando, se a criança não está formando frases, bom, então isso é um sinal de alerta, né? Porque já é um marco do desenvolvimento. Então, com 1 ano já deveria estar falando, não está falando, bom, então eu tenho que procurar um profissional, né, especializado da área, né, conversa com o pediatra, vai no fonoaudiólogo, para que a gente possa entender o porquê que a criança não está se desenvolvendo dentro do tempo esperado. Claro, isso é bem legal de trazer, porque a gente ouve muito isso, né? Cada um tem o seu tempo. E sim,
tem realmente, né, essa janela. Só que é uma janela ali que a criança vai ter que desenvolver. Não é porque, um aninho vai estar falando, então fez o aniversário de um aninho, saiu cantando parabéns, agora vai sair falando. Não, ela pode umas já estarem falando um pouquinho antes, outra depois, mas também não é porque cada um tem seu tempo, então uma criança com 1 ano e meio não fala nada ainda. Né? Então tem que ligar realmente esse alerta e ir em busca do profissional especialista, né? Com certeza, né? O sentar, o caminhar, né? A própria interação social, né? O contato visual. Então, são características, né? São marcos do desenvolvimento que são super importantes no início ali da primeira infância. Estar super atento, né? Estar atento, assim, a esse desenvolvimento. E depois, quando a criança já está indo para a escola, né? Como funciona essa comunicação entre a escola? O que tu geralmente recomenda? Como que os pais conseguem ter essa boa comunicação com a escola, de saber como está indo, acompanhar realmente o desenvolvimento dessa criança? A relação da escola, né, com a família, acontece também muito disso, né? Quando eu já faço o atendimento da criança antes de chegar na escola. Michele, eu tenho que procurar uma escola. Qual é a melhor escola? Que escola tu me indica? E aí eu digo, olha, a melhor escola é aquela que tu te sente bem, né? Aqui em Pelotas nós temos várias escolas maravilhosas. Então eu sempre recomendo que vá na escola, faça uma visita, que entre, que conheça, que se sinta bem, que se sinta acolhida na escola. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então a relação escola-família tem que ser uma boa relação, tem que ser uma ótima relação, né? Porque eles estão recebendo nosso tesouro, o nosso bem mais precioso, né? Exato. E eles têm que ter a compreensão disso também, que estão recebendo, né? O nosso bem mais valioso. E a gente tem que ter confiança na escola em que a gente deixa os nossos filhos, né? E sempre tem que ter isso, tem que ter uma comunicação sempre muito aberta, muito tranquila e muito transparente. Tem que ser uma escola que esteja sempre muito atenta a essa questão do desenvolvimento, né? Sem mascarar o que observa no desenvolvimento das crianças, né? Infelizmente, ainda hoje, tem algumas escolas que, não vou falar, porque depois a mãe vai ficar preocupada, vai tirar da escola porque eu apontei isso. Sim, né? Então, isso sim. Às vezes, infelizmente, né, ainda acontece. E não é esse olhar que tem que ter, porque a gente sabe que a primeira infância é a fase mais importante, né, de se perceber características, de se fazer diagnósticos precoces, para se ter uma intervenção adequada para que a criança consiga se desenvolver de uma maneira mais adequada. Exato. Então, a escola precisa, sim, ter um olhar todo atento para receber essa criança, um olhar muito atento, muito apurado, muito qualificado para entender sobre o desenvolvimento infantil e aí, sim, orientar essa família, orientar esses pais, né? Então, realmente, assim, essa relação tem que ser muito transparente, né? E a mesma coisa os pais, né? Não omitir informações, né? Porque também acontece a escola levar informações dos pais. Mas lá em casa isso não acontece. Exato. Né? Não, mas lá em casa fala tudo. A negação. Mas lá em casa brinca de tudo. A dificuldade de aceitar, né? Algumas coisas. Tem que estar aberto realmente e ver a escola como esse aliado, né, Michele? Porque muitas crianças passam, às vezes, o dia inteiro na escola. Então, o tempo que ficam em casa com os pais é um tempo menor durante o dia, finais de semana. E quem é que está olhando para essa criança? Né? Quem é que, às vezes, está conhecendo e percebendo muitas coisas na criança que, às vezes, os pais passam despercebido? Né? E às vezes o professor mesmo, enfim, já tem esse olhar mais apurado do que o pai e a mãe, principalmente pais de primeira viagem, eles não estão tão atinados a algumas coisas, né? E a escola, os profissionais estão ali para isso, né? Então, a importância da gente aceitar esse feedback da escola, né? Com certeza, né? Aceitar, né? Validar e procurar, então, informação. Porque pode ser que daqui a pouco na escola tenha um comportamento diferente do de casa, né? A criança, ela tem comportamentos diferentes em ambientes diferentes, né? E tá tudo bem. Com a mãe, principalmente, acontece. O comportamento. Com a mãe, assim, comportamentos... É outra criança. Outra criança, completamente diferente. Eu já passei por várias situações assim, né? Mas acontece, né? Então, a criança
tem comportamentos diferentes em ambientes diferentes, né? Então, se a escola está apontando um tipo de comportamento, uma observação, é importante validar também o que a escola está trazendo para a família, né? E se a escola acha que é importante uma investigação, uma avaliação, né? Ou repensar alguma rotina de casa, é importante, então, estar sempre muito alinhado com a escola, ter uma troca saudável, né? Ainda mais uma criança que está entrando em uma escola lá na educação infantil, né? A vida escolar é longa, né? Então, tem que ter uma relação saudável entre a família, escola e família. E essa percepção que a gente ouve, a minha tá com 1 ano e 10 meses, né? E muitas vezes pergunta essa questão da escola. Vai botar na escolinha. Porque eles se desenvolvem tanto na escolinha. Tem mesmo uma diferença muito grande da criança que vai para a escolinha, da criança que vai depois mais tarde, lá quando, sei lá, 3, 4 anos de idade? É porque tem a questão da relação social, né? Da relação com o outro, da troca com outras crianças, né? Então, depende muito de como a criança vai estar sendo estimulada nessa fase que ela não está na escola. Então, tua filha tem 1 ano e 10 meses. Vais optar em colocar a criança com 4 anos, que é a idade, né, recomendada, então, que se vá para a escola. É o limite ali. Obrigatório, assim, né, para ir para a escola. Tudo bem, ótimo, perfeito, né? Bom, mas de 1 ano e 10 meses até os 4 anos... É importante o quê? Que proporcione que ela tenha interação com outras crianças, né? Então, como a gente estava conversando antes, vai levar, então, para o balé, né? Ou se pode proporcionar que faça natação, né? Isso. Ou se não tem condições de proporcionar essas atividades, que leve para o parquinho final de semana. O que tem que se cuidar, né, Ana? Que esse tempo não seja perdido só olhando televisão, com eletrônicos, né? Com baixa interação com outras crianças. Então, é um momento tão rico, né? Então, é um momento em que a criança vai estar em pleno desenvolvimento, né? Então, vai ter essa diferença sim, se a criança, dependendo do ambiente que a criança vai estar inserida, das oportunidades que ela vai ter ou não, sim, nessa faixa de desenvolvimento. Sim, muitas, como tu disse, né? Estão só na tela, não tem estímulo nenhum, né? Não tem acesso, muitas vezes, em casa, como a gente está falando, a questão de um livro, brincadeiras, né? Que são mais lúdicas, que vão realmente contribuir para ela, o quanto isso faz diferença, né? Então, para as mães que optarem a levar mais tarde, fiquem tranquilas, mas proporcionem um ambiente adequado também para essa criança estar se desenvolvendo, né? E essa questão do brincar que tu trouxe, né? Que tu trouxeste, né? E até lá no início, tu perguntaste de como poderia estimular, né? A questão do brincar, acontece que muitos pais dizem, mas ele não sabe brincar, né? Mas não sabe brincar, mas alguém também sentou com essa criança para brincar, alguém estimulou essa brincadeira, alguém ensinou essa brincadeira, né? Então, a criança também, ela precisa ter essa troca com outras pessoas para conseguir aprender, né? Então, a criança não nasce sabendo, né? Claro, ela aprende por imitação. Então, se ela vê outras crianças brincando, ela vai entender como que funciona aquilo ali, ela vai aprender. Se ela não tem essa interação, o pai vai ter que sentar no chão, o adulto que está ali vai ter que sentar no chão, vai ter que brincar, né? Então, vai ter que brincar, vai ter que incentivar, vai sentar, vai fazer comidinha, vai brincar de boneca, vai nanar o nenê. Então, o brincar é muito importante nessa idade, né? Então, e é importante, então, que se estimule esse brincar, né? Que tenha esses recursos, que se proporcione. E não precisa ser o brinquedo mais caro, né? Quando se fala isso, não precisa ser a boneca mais cara que existe. Não. Eles brincam, o que falam. Às vezes eles brincam mais com a embalagem do que com o próprio brinquedo. Do que o próprio brinquedo. Né? E aquela coisa, eles querem realmente aquilo que está na nossa mão, aquilo que a gente está manuseando, aquilo que a gente mexe. O brinquedo deles está ali à disposição, mas eles querem a latinha, não sei do que, né? Que é o que a gente está usando. Então, claro que o cuidado, né, da segurança do que tu vai proporcionar para eles brincarem, mas, como tu falou, não precisa se preocupar, às vezes, com quantidade, nem com quantidade de brinquedos e nem com valores de brinquedo, né? É na sucata, muitas vezes, que a gente faz as brincadeiras e é com as coisas da gente mesmo, no dia a dia, que eles interagem e tudo mais, né? Com certeza. Mas ter esse tempo de qualidade do brincar, né? O sentar, o brincar, o deixar sozinho também, né? O tempo ali para tentar criar em cima daquele brinquedo. Exato. Porque a gente também tem a pressa de que eles brinquem do nosso jeito. Então, é
importante que a gente sente, que a gente brinque, que a gente estimule, mas também é importante que eles criem sozinhos, que eles tenham um tempo para brincar, né? Então, o meu primeiro filho, ele sempre demandou muito mais o brincar. Então, ele pediu muito mais, solicitou muito mais para que eu sentasse mais para brincar, o Rafael sentasse. Então, ele tinha mais dificuldade de brincar sozinho do que o Dudu, né? Agora, o Dudu, ele o segundo filho já vai ali, já brinca sozinho, já inventa. Então, já brincava mais sozinho, né? Também muito por imitação, por entender ali o Mano brincando. Tinha o Mano também mais à disposição. Mas, então, o brincar realmente é extremamente importante estar inserido na rotina da criança, né? E a questão dos eletrônicos, que a gente estava falando, até os 2 anos, né? 0 eletrônicos. Né? Então, não estar na escola, tá bem, mas não disponibilizar também os eletrônicos, né? Para a criança ainda tão pequena. Exato. Mas isso que tu falou, né, do brincar sozinho, é tão engraçado, porque acho que isso é uma coisa meio da cultura da gente, parece que tu tem que estar sempre entretendo a criança. Sim. A criança, às vezes eu digo pro meu marido, dá um brinquedo, a gente quer ensinar ela a brincar com o brinquedo. Eu disse pra ele, deixa ela primeiro ver como que ela quer fazer. Porque não é, né? Porque a gente sabe daqui a pouco o jeito de brincar, ou pega uma garrafa, a gente sabe como é que abre a tampa, como é que... Deixa ela descobrir primeiro. E eu sempre falo para ela, filha, a mãe tá aqui, tu quer ajuda, me pede. E aquela coisa, ela pede ajuda, e claro que a gente dá uma intervenção ou outra, mas essa importância de deixar a criança viver o seu momento, como tu disse, de descoberta, né, de criatividade para aquilo ali, porque a gente pode pegar a garrafa e abrir, botar uma água dentro, ou virar água fora, ou tu pode chacoalhar, tem muita coisa para te fazer com aquilo ali, né? Então deixar a criança entender aquilo ali, como se manuseia aquilo, e depois, se for o caso, a gente ensina realmente a forma adequada, né, do uso daquele objeto, brinquedo, enfim. E esse tempo também da criança viver o tédio, porque a gente parece que a criança tem que estar sempre entretida. A criança não pode estar quietinha, ou se a criança dá uma choradinha, a gente já quer... O que houve? Às vezes eu falo, calma, ela só está expressando uma emoção, ela só está tentando se regular emocionalmente também, né? E a gente tem aquela coisa, parece que o choro, a criança chorar, Deus o livre, não pode chorar. Com certeza. Com certeza. E isso do primeiro filho, eu acho que é o coitadinho, né? É muito meio sufocado, demais. coitado, a gente meio que sufoca. Coitado meu, acho que o meu demorou até os 2 anos pra dormir a noite inteira. E a culpa acho que foi minha, porque ele mal se mexia no berço. Ai, o que tá acontecendo com ele? Será que tá passando mal? Então tem muito da ansiedade, né? A nossa ansiedade, a nossa preocupação em isso, em que... Fica bem. Fica bem, não deixar que chore, que passe mal, que fique triste, que fique tão... Isso a gente também tem que aprender, né, Exato. Ana? Então, a gente, quanto mãe, a gente vai amadurecendo e entendendo também um pouco mais sobre essa importância, né, do tédio, de chorar, de ficar triste, né? Enfim, é importante, né? Faz parte da vida, né? O segundo filho já é mais tranquilo, já fica bravo, então tá, ficou bravo, daqui a pouco já... Então, é bem mais tranquilo, eu acho, né? O primeiro filho acaba tendo essa super proteção e a gente tem que cuidar, então ter esse olhar atento para a questão da super proteção, porque é isso, precisa se desenvolver, precisa criar, precisa ficar entediado, precisa ficar triste, precisa chorar, precisa, enfim. E né? aprender a se criar, resolver, né, Michele? Aprender a resolver as situações também, as coisas que aparecem para eles. Não a gente está sempre resolvendo, né? A gente não vai estar sempre aqui. Então, tem que deixar que eles tenham. Se não aprenderem agora, como é que vai ser depois? Adolescentes, adultos? E aí, como é que fica, né? O reflexo, não tem. Resolução de problemas, né? Exato. Resolução de conflitos. Tu sabe que uma das partes do teste ainda que eu aplico agora dos maiorzinhos, quando vão para avaliação, é bem isso, assim. Um dos testes, ele avalia isso, flexibilidade cognitiva social, que vai avaliar bem a questão de resolução de problemas. Avalia também uma outra parte, questão de planejamento, que aí entra toda essa questão de organização de rotina. E aí a gente consegue entender um pouco, às vezes, bem a dinâmica familiar. Então, lá na entrevista com a família de anamnese, eu vi que a rotina é completamente desorganizada. Quando eu vou fazer uma aplicação de um teste com a criança e eu vou abordar essas questões de flexibilidade cognitiva, de planejamento, a criança tem um déficit bem grande nessa área. E aí a gente consegue entender, então, que também tudo é resolvido para a criança, pela criança, ela não tem essa autonomia. Então, é lá na infância, na primeira infância, que a gente ajuda ela, que a gente proporciona, na verdade, que ela consiga se desenvolver de uma maneira mais autônoma, né? Com mais autonomia, consiga resolver os problemas,
né? E falando então agora dos maiorzinhos, né, que às vezes passam pelos processos de avaliação, por exemplo, na escola. Como que a gente pode acolher essa criança nesse momento, Michele, sem intervir demais, sem gerar culpa, né, sem ter excesso, cobrança demais? Como que a gente pode tentar ajudar? O primeiro ponto é a organização da rotina dessa criança, tá? Vira e mexe é a rotina. Mexe é a rotina, a organização da rotina da criança, tá? Então, isso já vem desde a educação infantil, tá, Ana? E isso não é fácil. Isso vai até a pré-adolescência. Muitas crianças vão até a pré-adolescência, até a adolescência. Então, se eu te disser, é só organizar lá de pequenininho que vai ser tchan. Até pronto, porque as fases vão mudando, a rotina vai se adequando vai também, se adequando, né? E eles vão mudando, e a personalidade também. Exato. Então, assim, não é um passe de mágica, né? Mas a partir do momento que também tu vai estabelecendo uma rotina, que a criança tem um horário ali para realizar o tema, o horário para estudar, né? Para estudar para as provinhas, isso vai se tornando um hábito ali para a questão das avaliações, das provinhas, né? A criança vai com mais confiança para as provas. É muito importante também o trabalho da escola frente às primeiras avaliações. Então, eu nunca me esqueço. Agora o Dudu, né, começou com as provinhas no 2º ano. Então, é tudo muito mágico, assim, o que as professoras fizeram, né? O do Bernardo também. Então, não foi nada traumatizante a questão das provas. Foi muito lúdico o que elas fizeram. Então, elas conversaram. Elas não falavam em notas no início. Então, tinha todo um olhar atento da professora, um auxílio para aquelas primeiras provas. Então, era mais mesmo um testezinho dos conhecimentos que estavam, né, sendo trabalhados no dia a dia. Tornar um processo mais leve para eles. E isso, tornar esse processo mais leve, né? E a questão da família é isso, assim, acolher também, entender o processo dessa criança, o quanto a criança também está se dedicando, né, para aquele resultado, para aquela conquista daquela nota, da prova, é ficar atento ao processo, né? O quanto a criança está se dedicando para aquele processo, e aí a nota vem como consequência, né? Então, acho ruim a gente estipular uma nota. Então, a prova vale 15 e tu tens que tirar 14,5, tu tens que tirar 15, né? Isso gera uma ansiedade bem grande, né, na maioria das crianças. E aí, uma frustração também, não que não precise se frustrar, as crianças precisam se frustrar, mas uma frustração muito grande, né? E acaba baixando muito a autoestima deles por não atingirem uma nota, muitas vezes, né, tão alta. Lá em casa não cobro que tenham uma pontuação tão alta, né? Cobro que passem na prova, que estudem, que se dediquem, que se esforcem, né? Então, umas notas assim tão altas, não cobro. Eu acho que o ponto, bem como tu falou, né, é a questão não digo nem da cobrança, mas a gente ensinar a questão do comportamento para eles, né? Como tu falou, a criança está se dedicando, ela está se esforçando, a gente percebe essa evolução deles, né? Do como eles estão indo. E a nota vai ser consequência, porque se a criança está dedicando tempo para estudar, ela está tirando as dúvidas, né? Ela está buscando realmente aprender, a nota vai ser uma consequência, né? Uhum. E como tu falou, às vezes tu botar muita pressão, a gente tem que se botar no lugar também. Às vezes eu percebo isso, né? A gente quer cobrar das crianças que eles resolvam os problemas que para eles são problemas grandes, da forma que a gente resolveria um problema de criança. Nós já passamos por isso. Agora, como que a gente resolve o nosso problema de adulto? A gente também fica nervoso, a gente também fica ansioso. Se a gente vem com muita pressão, a gente às vezes acaba falhando também, porque foi muito pressionado, né? Então, quantos pais que prestaram vestibular, ou que às vezes estão estudando para concurso. Então, como que é você numa avaliação? No trabalho, às vezes alguém te avaliando, como é que tu fica? Né? E para a criança é o mesmo processo, né? Na hora de uma prova. É mais ou menos o que a gente também sente, é o medo, a insegurança. E se a gente pressiona demais, às vezes acaba que a criança sabe, mas ela trava na hora. Então, é avaliar todo um contexto e não apenas a prova em si, né? Com certeza, né? E sempre bem importante, né, Ana, validar o que a criança está sentindo, né? Eu sempre digo assim,
depois que o Bernardo foi crescendo, acho que cada fase é uma fase e a gente vai entendendo das fases também conforme os filhos vão crescendo, né? Depois que o Bernardo foi crescendo, eu comecei a ler mais sobre essa questão da pré-adolescência, né? E comecei a entender o quanto é importante também a gente validar cada vez mais o que a criança traz, então, né? Tudo que o Bernardo sente, né? O emocional dele, então tudo que ele traz, que ele sente, validar esse sentimento dele, essa emoção dele, validar, entender o que ele está sentindo, né, para depois sim poder então dar o meu conselho, fazer a minha orientação, né, explicar então o que é certo, o que não é. Então essa validação para ele sempre foi muito importante. Depois que a gente começa a validar isso, acaba aproximando muito também, né? Exato. Diminui os conflitos, né? Diminui os conflitos e aproxima muito da criança, né? Do adolescente. Então, essa questão do estudo também, né? Porque o Bernardo, ele chegava em casa e me dizia, porque eu não quero, porque eu não gosto. Olha, mãe trabalhando na área da educação, né? Chegava, porque eu não quero, que saco, ter que estudar, não sei o que, não sei o que. Eu disse, olha, filho, eu te entendo. E isso, Ana, eu digo para os meus pacientes também, né? Porque eu entendo realmente, né? Filho, a mãe te entende. Eu sei que pode ser chato estudar, eu sei que tu pode não gostar, eu sei que pode ser muito mais legal ir jogar um beach tênis e jogar futebol, mas, aí sempre vem o mas é importante estudar para isso, por isso. Então, depois a gente explica o porquê, né? Então, realmente, são os meus pacientes a mesma coisa. Mas eu não gosto de fazer. Eu sei que tu não gosta, tá tudo bem. A gente também tem coisas que não gostar, gosta dentro do nosso dia a dia, né, Michele? Isso que eu digo, é colocar essa criança vem com... A Ana Laura agora está na fase dos medos. Às vezes olha para uma coisa, medo de uma pessoa, medo de uma janela, medo... Eu digo, filha, a mãe também tem medo, isso é normal. E realmente também tenho medo. Claro que eu não tenho medo de um pouco das mesmas coisas que ela tem, mas eu também tenho medo de outras coisas. Então, eles entenderem que aquilo é normal e que a gente vai superar e tá tudo bem, né? E não às vezes criar aquela distância. Que bobagem ter medo. Bobagem para quem? Para quem tem 40 anos na cara? Pode ser bobagem. Agora, para uma criança de 5, 2, né, 8 anos. E aí? E aí essa questão também e isso do estudo em casa né? Tipo, eu não quero estudar. Então tu não vai estudar, tu vai ficar de castigo. Não, valida isso. E é verdade. Quem não passou por isso? Né? A gente na adolescência, enquanto estava na escola. Então é importante, sim, né? Porque é importante a gente entender essa fase. É importante entender que não quer estudar. Bom, tá, não quer, tá. Eu também não gostava, também não queria, também não, né? Mas é importante por isso e isso. Então, essa validação, escutar, né? Eu sempre falo para os pais a escutativa do que eles têm para nos falar. Isso aproxima e é importante cada vez mais a gente estar perto dos filhos, eles terem a liberdade de falar tudo o que quiser. Hoje em dia, acho que mais ainda, né? Tudo que a gente vê de rede social, o mais importante a gente estar próximo deles, porque né? se chega para te falar alguma coisa e tu só poda, não chega uma hora, não vou te falar mais nada. Mas eu vou te contar uma coisa, tu só me critica. Tomar uma paulada na cabeça, pra quê? Não vou te contar. Pra que eu vou te contar? Não te conto. Né? Vou falar lá pro meu amigo que é muito mais legal. Exato. Não vou te contar. Então, isso, assim, eu tenho... a minha postura sempre é essa, tanto com meus filhos quanto com meus pacientes. Eu escuto tudo que eles querem me trazer, não critico, escuto, valido e depois converso, explico, né? Oriento, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? E eu, como psicopedagoga lá na clínica, né, como mãe, então o nosso papel é esse, orientar, mas sempre com esse olhar atento, essa escuta ativa, que é o que vai fazer com que eles se aproximem, né, da gente. Que mensagem valiosa essa que tu traz agora, mas... De qualquer forma, eu quero fazer a seguinte analogia. A gente vai imaginar que no celular da Michele, ela tem um WhatsApp de todos os pais, né? Todas as famílias. E que tu vai mandar uma mensagem que vai chegar para todas elas. Que mensagem tu mandaria, Michele? Ana, a mensagem que eu mandaria era para curtir, na verdade, eu acho. Curtir cada etapa, sabe, da vida do seu filho. Porque
Eu falar de filho, falar de criança, me emociono muito, né? Mas esses episódios são sempre muito emocionantes. Eu me emociono, assim, porque eu acho que cada etapa é tão importante na vida, né? Dos nossos filhos, da nossa vida. Então, curtam a primeira infância, né? Os primeiros anos, né? A adolescência, a vida adulta, né? Eu ainda não cheguei lá, mas cada fase tem as suas dificuldades, tem os momentos difíceis, as preocupações. Se a gente acha que vai passar, não vai passar. Sinto muito em dizer, mas não vai passar. Mas todas têm o lado bom, todas têm as alegrias, né? As conquistas, as coisas que vão nos deixar felizes, né? Então, curtam cada momento, né? E saibam isso, assim, ser mãe, né? Educar uma criança é feito de desafio de alegria sempre, né? Então, curtam cada etapa, sejam presentes, né? Se tiver que abrir mão de algumas coisas, né? Não de tudo, né? Porque a gente tem a nossa vida também. Mas vale a pena. Mas vale a pena, né? E é nosso papel, a gente tem que abrir, né? Porque a gente tem que educar um outro ser. Mas isso, eu acho que a minha mensagem seria essa, né? Curta, aproveita cada etapa da vida do filho de vocês. Então, todas elas são muito valiosas. Ai, que episódio delicioso, enriquecedor, Michele, quanta informação importante e valiosa. Muito obrigada. Obrigada. Deixa para nossa audiência aí como que elas acham a Michele, tua rede social, contato, enfim. Eu estou no Instagram, então, como psicopedagoga Michele Tavares. Podem me encontrar lá, né? Eu tento manter sempre ele atualizado com informações sobre desenvolvimento infantil, sobre aprendizagem, transtornos de aprendizagem. Então, sempre, toda semana tem material novinho lá falando sobre isso. Então, pode me chamar lá pelo Instagram para tirar dúvidas. E acho que é isso. O Instagram hoje em dia é mais fácil, É mais fácil, né? Tem tudo. o WhatsApp, mas lá no Instagram já tem o link do WhatsApp. Já tem tudo ali, certo. fica mais fácil. Minha querida, muito obrigada pela tua participação, maravilhosa. A xícara é um presente nosso do GestarCast para te tomar teu chazinho, teu cafezinho lá na clínica e lembrar de nós com muito carinho. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Ana, pelo convite, tá? Eu adorei estar aqui, adorei estar contigo, foi um prazer. Muito obrigada para nossa audiência que esteve aqui conosco. Não esqueçam, se inscreve no canal, compartilha esse episódio. Como eu disse no início, ia ser enriquecedor e tá aí, né? Sempre é um bate-papo incrível, realmente. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no meu Instagram, @AnaPaulaDiasCorrea, e no Instagram do @gestar.cast. Tem os cortes, tem novidades sempre para vocês ficarem por dentro de tudo. Se entrar em trabalho de parto essa semana, mamãe, que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma ótima hora. Beijo no coração e até um próximo episódio.